Há quase 2 séculos de anos, um incêndio trágico marcou para sempre a história do antigo quilombo de Batoque, nos municípios de Mucambi e Pacujá. Entre as cinzas da tragédia ficou a memória viva de Dona Maria Joana, uma mulher forte descendente de escravos, cuja morte dramática se transformou em símbolo de resistência, fé e lembrança coletiva. Naquele dia silencioso, um incêndio de origem até hoje desconhecida consumiu rapidamente a morada simples de Maria Joana. Cercada pelas chamas, ela não conseguiu escapar. Seu corpo foi encontrado já sem vida entre os escombros do que antes era o seu lar. Apesar do desespero, 2 de seus filhos, José e Raimunda Joana, que era portadora de síndrome de Down, conseguiram ser retirados da casa por vizinhos e parentes que tentaram em vão resgatar também a mãe. O resgate dos irmãos foi um gesto heróico que ecoou na comunidade por gerações. Dona Maria Joana, conhecida por sua generosidade, fé católica e pelo cuidado com a família, se tornou uma figura quase sagrada para os moradores da região. Sua descendência quilombola, marcada por luta silenciosa e dignidade, passou a ser lembrada com respeito e orgulho pelos que aqui vivem até hoje. No exato local onde a casa foi destruída pelas chamas, foi erguida uma pequena capela em sua homenagem. A construção simples guarda mais que tijolos e cimentos, carrega memórias, promessas e orações. A capelinha é sempre visitada por fiéis católicos, descendentes de Maria Joana, moradores locais e até romeiros de cidades vizinhas. Muitos vêm agradecer graças alcançadas ou pedir proteção. Qual o grau de parentesco que ela tinha com o senhor? Sua tia? Tia, era irmã do meu pai. Foi nesse localzinho mesmo onde a gente está sentado que tinha a casinha dela? Aqui neste local, a casa coberta de palha, as paredes eram tudo de palha, que naquela época existia uma pobreza tão grande e que o pessoal vivia assim só Deus mesmo. E após, porque tudo isso foi o restante, conforme eu ouvi você falando aí, os restantes do pessoal do tempo da escravidão. E esse pessoal ficou aqui ao aléu, sem ter para onde ir, tinha que trabalhar para os patrões, como de fato ela morava aqui, e tinha um dos tais, dos patrões que morava aqui muito perto, que era o seu José Pedro de Alcântara, que a gente chamava ele de Zusa, o seu Zusa, Pedro de Alcântara. E então, aqui aconteceu. Ela tinha, na época, ela tinha 3 filhos, tinha a Maria, o José e a Raimunda. A Raimunda era mais nova, era criancinha que ainda vivia, e ela estava doente, prostrada. O marido dela era o tio Jerônimo, do qual o neto dele é o mesmo nome, era o tio Jerônimo, e ele andava por algum canto procurando alguma coisa para trazer para a família, com certeza. Sim. E ela estava só e não teve condições de se levantar. A história é que ela, quando a casa incendiou, ela pediu que a Maria, que era a mais velha, tirasse os 2 pequenos, tirasse a menina que estava na rede e o José chamasse para fora. E ela ficou para aguentar o sacrifício, como de fato aconteceu. E aqui foi tirado só o carvãozinho dela, que morreu. Então foi este um dos episódios mais tristes da nossa família que aconteceu. Foi este, uma pessoa ser carbonizada, né? Carbonizada da maneira que foi. Muito triste. Por pouco não foi uma tragédia maior, os filhos também foram salvos pelo irmão mais novo, né? Pouco, porque já aconteceu, não com a mãe, mas já aconteceu na nossa família. Lá embaixo, os filhos estavam dentro de casa, fechado, e não puderam sair, a casa incendiou e as 3 crianças morreram, tudo carbonizado. Também da família do senhor? Da família. Então já é outra história que a gente futuramente pode trazer também à tona e revelar, e contar, né? Que tem. Mas a primeira foi essa, uma das primeiras da nossa família, uma primeira martirizada, que foi esta aqui, porque faz muitos anos passados. Saudosa Maria Joana, descendente de escravos, né? Ela era escrava ainda na época? Não, já não era mais. Porque da nossa família, essa história da Maria Joana, até que nós tentamos discutir isto ontem já. Maria Joana, por que Maria Joana? A mãe dela era Joana, porque a mãe dela era mãe solteira e no passado ninguém
A mulher que não era casada e tinha um filho, não dizia nem quem era o pai, com medo, porque existia um segredo, existia uma coisa que não dava certo se explicar. Hoje não. Hoje tem que aparecer o pai, que a lei obriga, tem que ser isso assim. Mas nessa época não. E então, essa Maria Joana era descendente de escravo, só que ela já foi após a 1888, tempo da abolição dos escravos. Ela já tinha sido abolido, mas com o restinho do povo ficou pela aqui. Tinha uma Maria da Volta, que era tia do papai, ainda conheci ela andando pela aqui, que era descendente dessa Maria Joana daqui. E tudo isso fazia parte da família. O senhor está com que idade hoje? Eu estou hoje, agora no dia 12 de março desse ano, eu completei 90 anos. 90 anos, o senhor tá novinho, velho, viu? Tô nada, tô novinho, velho. É. Lembra de tanta coisa, né, que aconteceu. Sofreu muito na vida, né, seu Inácio? Muito. Muita pobreza. Muita pobreza, muita dificuldade. Vendo aquilo se passar tudo, a gente teve que trabalhar muito novo. Eu começando, vou lhe dizer a verdade, eu comecei a estudar com 10 anos de idade. Meu pai entrou na escola, meu pai era analfabeto, a minha mãe, a minha avó, mesmo eles três sendo uns analfabetos, foram os meus melhores professores da minha vida, que me contaram muita coisa e me prepararam para a vida. E eu considerei a minha avó como uma profeta quando ela disse assim: Inácio, eu não vou ver tudo isto que ela me tratou, do que ia acontecer, do fim das eras. E eu até agora estou aqui e ela dizer assim: eu não vejo isso porque eu já estou velha, mas tu vai ver, tu vai chegar lá. E então eu estou até agora aqui, lúcido, graças a Deus, e contando a história, que isso para mim é uma honra, que uma herança que eles deixaram para mim. E ela, segundo o Jerônimo contou, o senhor também veio me contando no percurso, quando a gente estava vindo para cá, que ela tinha uma filha que tinha síndrome de Down, dessas crianças que estavam junto com a saudosa Maria no exato momento do incêndio, né? Que também foi salva. Certo. Esta era a novinha que estava na rede, deitada, que não podia sair, que a Maria tirou e levou para fora, que a mãe mandou. Era uma bebezinha. Era uma bebezinha que tirou, nem sabia naquela época, que ela era muito criancinha, não sabia nem que ela tinha o problema. Ah, sim. Porque se fosse hoje, tem tanta coisa, doença que perturba as crianças, cabeça, etc. Hoje já descobre dentro da mãe. Já né? descobre dentro da mãe. Pois então, e ficou essa criança. Aí ficou os três filhos, as famílias tomaram conta, cada qual era o mais necessitado que tinha, mas sempre corriam atrás do pão de cada vida e alimentaram. A Maria, ela foi criada praticamente com o tio Vicente Joaquim, que era o irmão da mamãe, que morava lá na Vaca Seca, um local que tem aí no caminho do Mucambo. Sim. Na Vaca Seca. Então, ela foi criada a maioria lá. Lá, desde que conheci ela ainda, mocinha nova, pichota, morando lá. E o José, outros parentes, outras pessoas, aquelas pessoas que tinham condição de dar o pão a ele, por exemplo, para ter uma pessoa que fosse mais bem sucedida na coisa, queria uma pessoa para estar lá para dar de comer, para trabalhar. Para trabalhar, é verdade. Nunca se acabou aquele ritmo de escravo. Tinha que ter aquela pessoa para trabalhar. E aí ficou o José, de léu em léu, e andando como eu conheci ele morando um tempo bom, mas o tio Luiz Joana, que era irmão da Maria Joana, que ele morava lá na Serra, no Taperacima, e ele lá, o José, tempo de rapazinho novo, e aí depois até que ele casou-se e ficou morando lá pela Serra e faleceu, morreu. E a Raimunda, de síndrome de Down, quem cuidou? E a Raimunda foi a única que ficou aqui com a Geronça, que é a Raimunda, a Maria, que era a mais velha, nós chamávamos ela de Geronça. Era Geronça, o nome dela era Maria, a gente chamava a Maria Geronça, carro do tio Jerônimo, que era o pai. E então, ela ficou no habitat, mais no Mucambo. E por lá ela viveu, ela aparecia aqui, que pelo Batoque, lá mais embaixo ali, do outro lado do rio, aparecia por lá. Mas era tolinha. E ela se prostituiu, o povo se aproveitou dela.
da coitadinha. Com síndrome de Down. Com síndrome de Down. Pois é, cometeram mais esse crime que fizeram, um crime triste com a coitada daquela. Então ela ficou assim, e aí ficou trabalhando, e aí ficou morando mais para o Mucambo, assim conforme a menina falou da história que tinha tomado conta. No Mucambo tem sido um amparo de muita gente necessitada. Graças ao Mucambo, graças a Deus. Senhor Inácio, por aqui vem muita gente pedir a intercessão de Maria Joana, né, para milagres, né? Inclusive, dá para se ver aqui que tem algumas peças de madeira. Jessim, pega aqui para a gente mostrar aqui, Jessim. Pegue lá, pode passar por aqui. Umas peças de madeira, Jerônimo, que o pessoal traz para fazer promessa, né? Para fazer pedidos de intercessão no nome de Maria Joana. Aqui, olha. Pezinho de madeira, ó, que o pessoal traz. Às vezes é algum problema na perna, né? Ou no pé, a pessoa manda fazer e traz para poder... Traga também a cabeça, o corpo completo lá, pra gente mostrar aqui de perto. E provavelmente tenha sido alguém que trouxe e recebeu cura, né? Através de promessa, por intercessão da saudosa Maria Joana, né? Olha, inclusive aqui deve ser o corpo de uma criança, né? Até que parece, né? Você tem conhecimento, Jerônimo, dessas peças aqui? Alberto, então essas peças de madeira trazido por alguém que vem pedir graças, ou seja, a intercessão pela alma da eterna e saudosa Maria Joana, né? Então as pessoas trazem e recebem o milagre. Sim. Essas pessoas são concedidas o milagre, aí eles fazem lá aonde está machucado, e aí eles vêm, trazem o milagre para cá. Essa aqui foi de uma perna, essa aqui foi de um corpo, de uma criança. Aqui do corpo. Você conhece a criança? Sim, recebeu a benção? Recebeu, sim. O que a criança tinha? Esse aí tinha um problema no corpo, todo, na cabeça. Talvez não andava. Aí ele andava, mas não era bem. Aí fizeram a promessa com o sistema da criança e fizeram e trouxeram para cá. Esse é um conhecido. Esse aqui, recebeu o milagre, né? Esse aqui também recebeu um problema doençado na cabeça e conseguiu aqui também. Aqui era a cabeça, né? Aqui era a cabeça. E trouxe. Esse aqui era de uma perna. Da perna. Esse tempo que está hoje aqui, essa casinha de oração, ela era só um lajãozinho. Ela não tinha essa cobertura. Aí, essa senhora aqui, ela foi para vários médicos. E os médicos já cismavam que não estava bem. Já tinham desenganado? Ela já estava preocupadamente. Disseram que era um mal de animal, pegado de gato ou cachorro, e fizeram os tratamentos, não estavam ocorrendo. Ela resolveu fazer essa promessa com essa senhora Maria Joana, e foi que aqui houve. Maria Joana era o que sua? Maria que Joana, grau de parentesco? Não tem como nós fugir, porque somos familiares só. Aqui, familiares só, a comunidade só aqui, ela aqui se torna uma. Dos mais velhos até onde nós estamos aqui, todos são familiares. Pessoal, aonde nós estamos aqui é aproximadamente 1 quilômetro a pé da casa dele para cá. E é ele quem cuida disso daqui, por sinal. Quero lhe parabenizar, tá muito bonito, organizado, limpo, viu? Parabéns. Inclusive, assim, são várias vizinhas aqui próximo, principalmente minha esposa, que ela tem mais um pouco tempo da gente, mas quando a gente precisa do alto que elas não podem, a gente está aqui para fazer. E graças a Deus o dono da terra, quando ele comprou, isso aqui já existia, porque já era de muito tempo, como... É um ponto sagrado, né? Sim. Aí a gente pediu para refazer tudo isso aqui, ele autorizou, a gente fez. Pronto, e voltando aqui para cá... Está aberto a visitação, quem quiser vir fazer seus pedidos, intercessões, pode vir. Sempre teve. Procura você na sua casa. Procura saber onde é os que já vêm, às vezes vem carro de fora, né? De outros estados. De outro local, de outra região. A cidade de Pacujá aqui, que tiver qualquer movimento, vem ônibus para cá, faz o movimento. Padre, a gente celebra a missa aqui, viu? Aí, essa senhora, ela estava muito machucada da canela, da perna. Aí, como era o lajão que eu frisei, ela disse, se ela encontrasse o remédio para ficar boa da perna, ela construía essa casinha, a capelinha. Aí um dia, ela já tinha ido muitas vezes para Fortaleza e não tinha condição, não tinha ficado boa, não tinha encontrado o remédio. Deus não vem, mas manda através de alguém. E chegou lá um compadre dela, que gostava de brincar dominó justamente na casa dela. E ele deu fé.
da perna dela, ralada. E ele foi e perguntou o que era. E ela disse que não sabia porque já tinha ido muito médico, já tinha feito exame, não tinha encontrado como ficar boa. E ele foi e disse, eu não vou ligar nisso que eu vou ficar boa, mas eu tenho um conhecido, um colega, que ele tem uma pomada que você fica boa. E ela foi e disse, se você conseguir essa pomada, ou me disser quem é, eu compro. E assim ela fez. E conseguiu. E, querendo ou não, ali chegou o milagre. Através da pomada. Através da pomada e da pessoa que foi à casa dela e viu. Ali chegou o milagre, à casa dela. Você sabe que quando Deus manda um milagre, Ele não manda metade, Ele manda completo. É verdade. Então ela ficou boa e construiu isso aqui. E Uma hoje, bênção. graças a Deus, ela está viva. Ela mora na cidade de Pacujá. Inclusive é uma tia minha. Ela mora lá na cidade. E construiu e deixou aqui para a gente estar pastorando aqui. Fica cuidando aqui, graças a Deus. E quando ela pode, ela vem. E vem assim os amigos. E vem todo mundo para cá que sabe dessa história. Vem visitar. E quando precisa de uma mão de obra, de uma coisa que a gente não pode fazer, o povo se ajunta. E a gente vai continuando, vai levando aqui. E graças a Deus, como eu estou dizendo, a única coisa que falta aqui é energia. Mas até água, graças a Deus, tem. Até água tem. Tem sim, está ela encanada bem aí. Todo Pedir mundo para o poder público, quem sabe, trazer energia até aqui, que não é tão longe, 1 quilômetro da onde passa Ou menos, o né? rio, menos de 1 quilômetro talvez, é. onde passa o rio que corta os dois municípios. Nós estamos aqui do lado do município de Mucambo, Isso. da ponte para frente, município de Pacujá. Qualquer um dos municípios, se trouxer a iluminação para cá, a energia para cá, é de agrado, né, de Com- toda a população, em especial vocês que cuidam do espaço, do Com ambiente. certeza. Eu acredito assim, qualquer poder público que vê aqui um setor desse aqui, que falta só este ponto de iluminação. Eu acho que eles vão trazer agora. Que assim, Vai, que eu pessoal. posso até dizer para você que essa água tá aqui através justamente do poder público de Mucambo. Poder público de Mucambo Sim. trouxe a água para cá. Sim, assim, por qual motivo? Porque nós estamos dentro do município de Mucambo, a nossa água que chegava aqui, do município para chegar aqui, chegava apenas azoada nos canos, água nada. Mas o poder público conseguiu um poço para essa comunidadezinha daqui para cá, da ponte para cá, onde tem aí a faixa etária de 14 a 15 famílias, aqui, e eles conseguiram colocar um poço e a gente conseguiu, junto com a própria comunidade, compramos cano e encostamos água aqui. Então, isso é coisa do poder público. Você quer fazer o pedido para o nosso prefeito, Elenilson Queijeiro? Pronto, se ele um dia quiser vir aparecer na minha humilde casa, Fazer uma visita. Fazer uma visita. Conhecer aqui a capela. conhecer a capela, a gente está aqui de braços abertos esperando. E aí a gente tem o nosso histórico para contar. Se ele aceitar e não der essas forças, nós fica gratuitamente, porque os movimentos tudo é durante o dia, porque escureceu já era, né? Acabou essa história. Nós estamos aqui no meio do nada, pessoal, meio do no meio nada, do mato. Aí você vê aí as imagens do drone aí, para você ver onde nós estamos. As casinhas que tem é só lá na frente, lá na estrada, lá na CE que liga Mucambo a Pacujá. E aqui no meio do mato, aqui antigamente tinha poucas casas, como o seu Inácio Joana já nos falou, tinha poucas casas. E essa aqui, onde foi incendiada, e com a saudosa Maria Joana dentro, né? Ela tinha praticamente só ela e talvez uma ou duas, umas 3 casas naquela época, né? Mais ou menos esse sistema aí, como o senhor Inácio falou, que é a casa do patrão e algum vizinho mais próximo. Mais nada. Só a natureza. Muitas histórias, né? Histórias de luta, né? E sobrevivência. E muita necessidade, né? Inclusive, a dona Maria também passou muita necessidade. Né? Muita necessidade. O meu avô era escravo. Ele morreu em 1921. Ainda não tinha sido abolido ainda. Não tinha tido a abolição ainda. Não, ele morreu em 1921. Em 1888 foi a abolição. Em 1900 ele já tinha sido abolido. Já, tá. Já. E como de fato. E aí porque a minha mãe, quando ele morreu, o meu avô morreu, ela tinha 9 anos de idade. E aí ela ficou morando, ela ficou com a mãe e tal, foi o tempo que a mamãe cresceu e casou com meu pai, Francisco Raimundo do Nascimento, muito conhecido como Chico Joana, que era irmão dela aqui. E aí ele casou-se com a mamãe e foi morar junto com a minha avó. E aí ficamos juntos, lá morando. Ele era uma pessoa tida assim, na época, no nosso adágio popular, como era uma pessoa
disposta e tudo mais, ele era aqui no local, era como que fosse um cirurgião preparado, formado, ele castrava porca, porco, encanava a perna, fazia tudo das pessoas que quebravam a perna. Ser humano e animal, ele se garantia. Animal, em ser humano e animal, como vi. Esse local onde nós estamos, as pessoas que receberam graças, né, curas através de promessa por intercessão da saudosa Maria Joana, aqui a quantidade de gente que recebeu essas graças, se estivesse aqui, não caberia aqui dentro. Cabia não. Muita gente. Muita gente, não cabia. Aí, com esta parte que o tio Pedro fez a primeira vez, trouxe essas moças e começou a rezar umas novenas aqui, aí ele deu continuidade. Você acredita? Você acredita que quando dava, no fim, tinha um leilão daquelas 9 novenas que era rezada aqui, aí tinha um leilão. Não precisava se sair, apesar de que, conforme eu já falei, que era pouca gente que habitava, não era tanta gente como tem hoje. E não precisasse sair pedindo nada a ninguém, como podia ser, eu pedi uma ajuda, pedi uma esmola, que agora que esmola não tem isso. Pede uma ajuda para levar para o leilão da Maria Joana. Não. No dia do leilão, vinha tudo, espontaneamente, mas vinha dos pés de serra. Aqui dos pés de serra, tudo de a pé naquela época, não tinha transporte, não tinha nada, e a gente não tinha preguiça. Então só isso fazia a gente chegar até aqui. E todo mundo que chegava trazia uma mão, trazia uma perna, trazia uma parte do corpo para deixar aqui e fazer as suas orações aqui perante. Tudo isto ele fazia o povo aqui, o mundo de coisa que tinha aqui. E até hoje fazem, né? Até hoje faz. Agora, os pedidos, a intercessão. A intercessão, porque eles lá, eles não têm um tempo, ainda hoje no pé de serra, se eu falar nos pés de serra do São Benedito, para lá, nesse povo, ali, pela Lapa, eles não têm ela como, não sabe do nome dela, de Maria Joana, que era o nome dela na realidade. Sim. Só chama Maria Queimada. Até no Pacujá, tem uma parte do pessoal que chama a Maria Queimada. Na época aqui, senhor Inácio, tinha muitas casas aqui, ou era uma casinha longe da outra? Longe uma da outra. Só tinha a casinha dela aqui, não tinha nada. Aconteceu, tinha essa casa aqui, tinha a casa do finado Zuz ali, que era o patrão deles, e o patrão. E aí tinha a casa da mãe Cipriana, conforme eu falei, da mãe Cipriana, que morava aqui, e mais nada. E a dificuldade de água, de tudo, né? Comida, de alimentação, tudo. No rio. No rio. A fonte mais excelente do mundo é esse rio que passava aqui. Então era a coisa que não se sofria. Com água, que água tinha o ano todo. E aí como se diz, como Deus disse, Jesus Cristo disse que água é vida, O senhor lembra que tipo de doença que acamou a saudosa Maria? Naquela época, o maiores inimigos que tinha do ser pobre aqui, do ser pobre, era a cesão, a febre e a tuberculose. Matava. Como até hoje mata também, mas hoje já tem mais cuidados médicos. Mas naquela época aqui era um terror. Acabava a família, ficava, e não tinha aquele cuidado de se excluir aquela pessoa, deixar para lá. Aí não saía contaminando o outro. E aí saía contaminando. E aí acabava com tudo. Virava uma praga. A nossa família não tem esse sangue não tem essas células fracas para tuberculose. Não, é forte. Teve que morrer 2 pessoas por ato que fizeram. Um muito gripado, trabalhando numa farinhada, e com aquela história ele trabalhando de prenseiro, e precisava pôr lenha na fogueira, no forno, e recebendo aquela quentura, e ela complicou dentro no pulmão. Sim. Aí ele morreu, naquela época não tinha remédio, então ele que morreu muito novo. Mas era isso, ela morreu de cesão. Aí não tinha condições. Por quê? A cesão era da seguinte maneira: uma hora dessa a pessoa estava bem, como que fosse, dependia da hora que ela viesse. A febre, com aquele frio. Ela estava bem, mas tinha a hora certa de chegar, tal hora. Quando chegava aquela hora que sentia os arrepios, podia ir se deitar logo, não tinha condição de se levantar. Mas com aquela febre, com aquele frio, e ela,
aquela doença, passando mal, eu não estou bem crente se ela estava de resguardo da Raimunda. E pegou ela no período fraco do resguardo e aconteceu isso, que ela não tinha condição de se levantar. Imunidade baixa, né? Imunidade baixa. Você sabe como foi que sucedeu o incêndio? O incêndio... Não, porque a facilidade era o seguinte, é que... Fogo a lenha no chão? Fogo a lenha no chão, a casa de palha. E o vento, no período do verão... Voa a fagulha na palha? Na palha, e porque não era só a cobertura de palha, era as paredes também, tudo. Aí qualquer uma faísca numa palha, aquela palha é uma pólvora. As poucas casas que tinha dos escravos, na época, o descendente de escravos, era toda dessa maneira, né? Toda dessa maneira. A melhorzinha que fazia de taipa. Fazia de taipa. É porque ele tinha que trabalhar era pro patrão. Sim. O patrão, ele tinha que trabalhar pro patrão. Quem tinha as coisas era ele. Ele vivia às custas dele, dando de comer e tal, etc. Como esse meu avô, ele quando mudou-se para lá, olha... E tem uma coisa, quando a gente fala na abolição dos escravos, que eles não deram o direito, os que já foram, que eram escravos e deixaram de ser, os libertos, que eles não deixaram, não deram um palmo de terra para eles trabalhar, como deles, para eles fazerem alguma coisa para comer, não conseguiram as negras estudarem, ninguém, obrigaram assim eles ficarem sempre ao redor deles trabalhando e vindo comer na casa deles, recebendo o que comer. Ou seja, foi uma liberdade entre aspas. Na realidade nunca existiu. Entre aspas. Se eu soubesse que ia acontecer isso, eu tinha trazido uma coisa que eu escrevi da minha comunidade, viu? Porque eu escrevi que no final, o nome do poema que eu escrevi é que eu escrevi que somos escravos disfarçados. É um disfarce que tem esse povo todinho aqui, a gente dizer que já todo mundo foi liberto. Não, ninguém está liberto. Você, para brocar um mato desse, precisa ir pedir uma determinada pessoa. E onde é que está a liberdade? Faz sentido, viu? Faz sentido isso que o senhor Inácio Jonas está falando. Nós continuamos a ser os escravos disfarçados. Tem que obedecer às leis, tem que obedecer a alguém. Tem que obedecer a alguém. O poderoso está ali. E você tem que obedecer a ele. Verdade. Você tem que obedecer, então você continua um escravo, você não faz o que quer, você não tem aquela liberdade, nem seus filhos, nem ninguém. Eu agradeço sempre a vocês, sempre é o meu slogan no fim, é de agradecer sempre a vocês que têm isto comigo, como que eu seja uma pessoa, saiba, eu não sou. O senhor é. Sou ser igualmente a qualquer um de vocês. Mas que me desperta muito vocês me perguntarem as coisas. É porque o senhor tem conhecimento, sabe? Porque eu já estou meio esquecido das coisas e aí vai me advertindo, vai me lembrando, vai levando aquilo. E para mim está sendo a minha escola que eu estou participando agora, já que não tive oportunidade quando era novo. E eu não duvido que você esteja com a memória até melhor do que a minha, porque, Ave Maria, eu esqueço facilmente das coisas. Agora é quase todo mundo. Mas olha, uma coisa para falar a respeito de falar da pandemia, quando estava no tempo mais cruciante dela que estava acontecendo, um rapaz parou lá em casa, lá do Pacujá, e aí ele estava fazendo caminhada, e aí parou e chegou lá, estava sentado, que sempre fica no terreiro ali na parte da tarde, e aí ele me perguntou assim, porque ele acha que a minha idade, então eu já devo ter passado por algum tempo crítico, conforme foi a pandemia. E ele me perguntou, Inácio, me diga uma coisa, você já tinha passado por um tempo deste, que ele acha que com a minha idade já passei. É verdade. Eu digo, não, nunca tinha passado, mas para mim não é novidade. Aí eu contei a história da minha avó. Eu trabalhando mais ela, caçando o estrumo, bosta de gado para queimar a louça, que ela era no artesanato de louça, para fazia tudo de barro. E aí ela me disse assim, Inácio, quando for no fim dos tempos, vai aparecer doença que não tem médico que saiba o que é. Tá vendo a grande verdade que ela falou? Grande verdade que ela falou.
Não sabe o que é. Agora você vai ao médico, você pode chegar num médico lá, que Deus lhe defenda de necessidade. Deus o livre, todos nós. Que defende todos nós, que você chegue lá e não esteja sofrendo nada, mas você chegue lá e diga que é uma consulta, ele pergunta, o que está doente? O que está sentindo? Estou sentindo uma dor no pé. Já ele arruma um bocado de doença e bota para você e passa mais a receita para ir para como fez comigo, passar para um psiquiatra, para passar para um neurologista. Quando eu não era doido, quando eu saí do Instituto do Coração, que eu fui descendo a rampa, minha filha tinha a saudosa, que também Deus já levou, ela perguntou, papai, e agora quando é que nós vamos para esses outros médicos que ele passou? Digo, nunca, que eu não estou doido. Estou doido. E isso aí está com mais de 20 anos que aconteceu isso e eu ainda não endoideci. Eu acho que era mentira dele, era conversa para ir para o colega para eu gastar mais dinheiro. Porque desse dia, o derradeiro dinheiro, ele tinha ficado com ele. Foi mesmo? Foi o derradeiro dinheiro. Queria lhe empurrar para um outro, o colega. Para dois. A cada visita, velas são acesas, flores são deixadas e histórias são recontadas. Não apenas sobre a tragédia, mas sobre a mulher que, mesmo no sofrimento, deixou como legado a fé, a força e a união de um povo. O antigo Quilombo de Batoque hoje é lembrado como um território de memória ancestral e resistência cultural. A história de Maria Joana segue viva nas orações, nos cânticos e nos passos de quem vem até a capela em busca de consolo espiritual ou apenas para manter acesa a chama da lembrança. Neste cenário de dor transformado em devoção, Maria Joana é mais que uma vítima do fogo, é um símbolo da força de um povo que, mesmo diante das chamas da injustiça, jamais deixou de existir. No som da sua voz, o desconhecido ganha luz. Histórias de coragem de quem vida traduz. Sobrenaturais, contos reais ou surreal. Ivanildo Souza, um repórter imortal. Ele anda nas sombras onde a verdade se esconde, com um bloco de notas e um coração que responde, desvendando mistérios que o tempo guardou. Cada palavra sua é um farol que brilhou. Conectado às estrelas, ao universo sem fim. São histórias e caminhos que iluminam